Olá, amigos, está no ar o programa do CERJ, em parceria com a TV Nova Luz. O Enfoco conta com a sua audiência. Trata-se de uma união de forças para que possamos oferecer aos espíritas e público em geral um momento de debate em profundidade, com apontamentos que analisam o que é notícia sob o ponto de vista espiritual. Vamos apresentar tudo que esteja em foco e desdobrar os impactos dos acontecimentos, apontando atitudes que podem vir a nos favorecer no nosso dia a dia. Neste programa, vamos tratar sobre a questão da dependência química. E para a composição do roteiro, recorremos nada mais, nada menos de que com a preciosa argumentação do querido benfeitor espiritual Bezerra de Menezes, que em uma palestra no plano espiritual nos dá insumos para entender melhor a problemática das drogas. Vamos, ao longo do programa, utilizar as sábias ponderações do benfeitor espiritual na obra mediúnica Nas Fronteiras da Loucura, ditada por Manuel Filomeno de Miranda ao médium Divaldo Pereira Franco. E é com muito prazer que damos as boas-vindas aos nossos convidados de hoje. Recebemos nosso querido amigo Aloísio Nazaré, pedagogo e colaborador do Lar de Frei Luís, e o companheiro do Gairol Gema, Alain Silveira, coordenador e conselheiro em dependência química desta meritória instituição de acolhimento de Niterói. Bom, já nos dizia Bezerra de Menezes que o uso de drogas é muito antigo, variando as justificações de acordo com o estágio de evolução de cada povo, sempre, porém, de resultados negativos. Religiosos e ascetas, guerreiros e filósofos, pobres e ricos, em variados períodos da história, utilizaram-se de substâncias vegetais e emanações químicas, de resinas e raízes, para alcançar os desejos emocionais que não conseguiam pelos métodos normais ou para abrir as comportas do entendimento para as viagens místicas, o aumento da coragem, o esquecimento. O tempo passou, mas os hábitos humanos nem tanto. Qual pai ou mãe dedicados que não se preocupam com seus filhos na iminência de contato com as drogas nas baladas, escolas ou convívio social? O homem moderno ainda continua na execução deste hábito tão antigo. E a pergunta que nos invade é a seguinte: aonde começa o problema? Para darmos o pontapé inicial neste debate, convido a todos a ouvirem agora um depoimento do psicólogo Dr. Ubirajara Cabral Júnior, que vai nos falar de vulnerabilidades. Vamos acompanhar. Muitas hipóteses existem buscando explicar a problemática da dependência química. Por exemplo, a doutora Jandira Mansur, em seu livro A Questão do Alcoolismo, ela fala nas vulnerabilidades, existindo, portanto, uma vulnerabilidade biológica, onde o indivíduo com uma deficiência enzimática, ao ter contato com a bebida alcoólica, ela seria mais propensa a se tornar dependente. A outra vulnerabilidade seria a psicológica, onde o indivíduo mais frágil emocionalmente, ao ter contato também com o químico, seriam mais propensos também a se tornar dependentes. Dentro dessa parte da psicologia, existe o aspecto também da aprendizagem social. Quando o indivíduo está deprimido, ele está insatisfeito, inquieto, por qualquer razão, ao ter contato com a bebida, com o químico, ele sente-se aliviado. Então aquilo será um reforço para que ele continue nessa aprendizagem, até que chegar o momento dele se tornar dependente. Existe também o aspecto social, da vulnerabilidade social. A vulnerabilidade social seria em que sentido? Indivíduos, muitas vezes, desempregados, né? Vivendo na miséria, esquecidos de fato pela sociedade, eles teriam uma propensão também a buscar esse alívio na bebida alcoólica, nas drogas de forma geral. E aí, mais uma vez, eles seriam candidatos a se tornar dependente. Mas esse aspecto social não se restringe somente às camadas mais carentes.
porque nós vamos lembrar agora do psiquiatra Cassola, de São Paulo, onde ele fala a respeito do suicídio, ele fala sobre a depressão do sucesso, ou seja, pessoas que estão materialmente bem realizadas, mas sentem aquele vazio, né? Um buraco, né, em sua existência. E aí vão buscar as drogas, o álcool, para tentar fugir dessa agonia, dessa depressão. E mais uma vez vão se tornar também candidatos a se entrar nessa grande fileira de dependência. Bem, vamos começar, né? Vamos começar a nossa mesa redonda, começando com o nosso querido Aloísio. Aloísio, nós vimos que existe, de acordo com a fala do Dr. Ubirajara, uma vulnerabilidade biológica, outra psicológica e outra social para nos tornarmos aí dependentes químicos. O que você pode comentar em cima da fala do Dr. Ubirajara, comparando com a sua experiência pessoal junto aos narcóticos anônimos? Você percebia, né, nesse lidar das atividades lá no Narcóticos Anônimos, que realmente as pessoas buscam aliviar as pressões íntimas e sociais através da droga? Olá a todos. Obrigado, Cristiane. Na verdade, todos os usuários de substâncias lícitas ou ilícitas buscam, de alguma forma, saciar as suas angústias, as suas ansiedades. E é claro que a droga, ela faz esse trabalho com muita eficiência. Só que, como todo processo paliativo, acarreta uma série de efeitos colaterais, né? O Dr. Ubirajara, ele coloca ali dentro de uma visão científica, né? E a gente precisa também levar esses aspectos da dependência química para um tempo que não é o tempo em que nós vivemos, né? Porque, pelas explicações e pelos trabalhos que foram elaborados anteriormente, nós sabemos que as questões de dependência química, em muitos ou talvez na maioria dos casos, remetem a uma questão genética que é totalmente fora desse padrão que nós temos agora, dessa existência atual. É claro que a pessoa, através do convívio social, ela pode se viciar em qualquer substância que ela continuamente faça uso, né? Mas são dois aspectos que é bom que a gente coloque bem distintos, né? Porque tem a pessoa que, através das deficiências sociais, das necessidades, das ansiedades, das angústias, começa a usar qualquer tipo de substância e contrai uma dependência, e tem esse outro povo, que dentro do que a gente tem acesso deve ser a maioria, não tem como você estatisticamente colocar isso, que são pessoas que geneticamente têm um comprometimento. E, a partir do momento que tem o contato com substâncias químicas que disparam um processo compulsivo, estabelecem o vínculo da dependência. Deixa eu ver se eu entendi. Então, na verdade, quando você fala que existe um componente genético que vai favorecer a dependência química, você está dizendo, e aí a gente recorre também até ao nosso conhecimento doutrinário, né? E o elemento até da composição perispiritual, né? Porque a gente entende que o corpo físico ele vai estar conjugando o tempo todo com uma segunda camada fluídica, que é o nosso corpo espiritual, que a gente chama, né, dentro da doutrina espírita, de corpo perispiritual, e o nosso espírito. Então, quando você fala que existe uma tendência genética, e que essa tendência genética ela pode estar disparada, é porque essa compulsão ela está ali em latência no perispírito, Sim. no campo perispiritual, e que pode ser por uma injunção social disparada. É isso? Perfeitamente. O que acontece? A gente fala geneticamente pela questão científica. Como a gente está num programa de cunho espiritual, né, a gente sabe que isso aí remonta a outras vidas, a Sim. outras existências, né? Que a gente cientifica geneticamente, mas a gente sabe que isso é um comprometimento que a pessoa adquiriu no uso de substâncias, né, em outras existências. Então você pode ser um herdeiro de si mesmo. Sim, sim. Como posso. o suicida é de si mesmo. Perfeitamente, perfeitamente. Alain, você que tem aí toda essa conjugação, né, que cria essa ponte, né, desse trabalho médico, clínico, científico, também em conjugação com um trabalho doutrinário, né, lá na sua instituição. Fala um pouquinho disso para a gente, que eu acho muito interessante deixar isso bem explicado.
Primeiramente, agradecemos a oportunidade do trabalho e a oportunidade de divulgação. Estamos de acordo com o que foi dito, né? A dependência química, tecnicamente falando, tem uma das suas características como sendo a multifariedade dos motivos que podem levar um indivíduo a se tornar um dependente químico. Se levarmos em consideração todos os processos espíritas, né, se levarmos em consideração as questões reencarnatórias, essa multifariedade se estende em muito. Né? Acreditamos, temos a convicção através das informações dos nossos mentores espirituais, das literaturas de Joana de Ângeles, de Manuel Filomeno de Miranda, que a psicogênese da doença está no espírito endividado, como qualquer mazela que nós apresentamos. Assim sendo, se trazemos isso de outros processos reencarnatórios, é claro que fomos nós que adquirimos o problema, através do uso do químico. Porque vai chegar um momento, através do uso recreativo que seja, né, e isso não está restrito a um processo reencarnatório só, isso pode estar sendo levado a efeito durante vários processos reencarnatórios, que o químico pode exercer um dos seus papéis fundamentais, que é o aprisionamento do corpo físico, a viciação em si. Isso se dando, é claro que você pode trazer isso através de seus processos reencarnatórios, né, e ser, naturalmente, o responsável em resolver essa questão. Existe uma rota de saída, a gente vai falar já já disso. Agora, a doutrina espírita, ela possui recursos inquestionáveis para o enfrentamento da séria questão das drogas. E hoje nós temos o prazer, justamente, de receber aqui, né, dois representantes atuantes, companheiros, né, nessa luta de esclarecimento frente a essa problemática. E o Alain, ele desenvolve, a gente vai falar um pouquinho agora do Gaerol Gema, dessa instituição, que desenvolve um trabalho de acolhimento dos adictos e prevenção contra as drogas. Alain, eu gostaria que você se apresentasse e nos falasse um pouco do trabalho que vocês realizam. O Gaerol é um setor do Grupo Espírita Messe de Amor, do GEMA, Grupo de Apoio Espírita Rosângela Lima, um setor especializado nas questões que envolvem a droga, tanto na questão da recuperação, como na questão da prevenção, incluindo também o trabalho familiar, de atendimento familiar. Esse setor completou agora, no mês de maio, 14 anos de funcionamento. Foram necessários mais 3 anos de preparação, então a gente pode dizer que o setor tem 17 anos, né, desde que o primeiro grupo se formou com a intenção de ajudar nessa problemática, né? Então, ele vem, através desse tempo, conciliando a prática espírita de atendimento mediúnico, reuniões públicas, reuniões de estudo, a possibilidade de inserção do recuperando nas atividades da casa espírita, com tudo aquilo que tecnicamente nós consideramos necessário para o atendimento do dependente químico, né? O setor de atendimento psicológico, médico, psiquiátrico, assistência social, aconselhamento em dependência química, arte-terapia, enfim, conciliando as duas práticas, a prática espírita e a parte técnica, como nós chamamos, a prática técnica, como nós chamamos. Isso no trabalho de recuperação. Estamos desenvolvendo agora um trabalho de prevenção, justamente dando a atenção devida a esses processos reencarnatórios, onde a gente consegue observar o comportamento adicto na criança antes dela vir a ser um experimentador do químico, né? Considerando esse postulado da nossa doutrina, nós estamos agora no desfecho da organização desse trabalho preventivo, que faz analogia, inclusive, aos 12 passos, né, de narcóticos anônimos, de alcoólicos anônimos. E, paralelo a isso, temos também o tratamento familiar. E, conforme o trabalho foi andando, né, foi se desenvolvendo, nós começamos a perceber a necessidade, né, e começamos a elaborar um curso de formação
para conselheiros em dependência química espírita. Pode-se dizer que é o trabalho mais novo do GAEROL, né, onde nós vamos já para a 5ª edição desse curso, onde nós recebemos tarefeiros espíritas de outras instituições, né, que querem aprender a trabalhar com a questão da recuperação, com a questão da dependência química, e promovemos um curso de formação. É importante a gente salientar que esse curso, além das bases técnicas normalmente desenvolvidas em outros cursos, traz também no bojo a formação espírita para a questão. Né, todas as possibilidades dentro da doutrina espírita para esse tratamento. Com isso, surgiu a ideia da franquia social, né, que é a instituição que manda o tarefeiro para fazer esse curso conosco, tem a possibilidade de desenvolver um trabalho do GAEROL, através daquilo que nós chamamos de franquia social, na sua instituição. Então, esse tarefeiro ele vem fazer parte da nossa equipe, começa a participar dos atendimentos conosco e, no momento propício, volta para a sua instituição e consegue efetivar o trabalho lá. É um multiplicador, né, e o espelhador do trabalho do GAEROL na sua localidade futuramente. Isso. É isso? Esperamos ter, nesse ano, a primeira casa, né, já que esse trabalho, esse curso, a gente está na 5ª edição, a primeira casa que vai conseguir... Então, vamos passar para a ficha de serviço. Quem tiver interessado em fazer esse trabalho de ser um multiplicador, primeiro, como é que ele busca vocês, como é que ele faz? Ele tem que fazer o curso, né? Os dados do curso, né, ele pode pegar pelo telefone da instituição, que é 2612-0582. Vocês têm site? Temos, né? É o mestredeamor.org, né? Tem lá todos os dados da instituição. Então a pessoa se inscreve no curso. O curso tem duração de um pouco mais de 3 meses, vai começar esse ano no mês de setembro, 13 de setembro, começa o curso. Então ele faz o curso com aquele material didático. Ele tem a opção de seguir os seus próprios passos na sua instituição ou de aderir a esse projeto de franquia social. Aderindo ao projeto de franquia social, ele vai começar a integrar a nossa equipe de tratamento até que esteja pronto para levar a efeito o trabalho na sua instituição. Né? Ele não sai da instituição dele, não. Ele continua, ele vai ter um acréscimo de trabalho. Sim, vocês dão suporte, né? Todos os insumos. Quer dizer, é mesmo o conceito de franquia, de franchising, né? Isso. Só que o produto aí é o produto do bem, né? O produto de alta qualidade, que é o produto da caridade, né? E da assistência ao nosso mais próximo. Muito bom, Alain. Bom, nós vamos recorrer novamente à sabedoria do Dr. Bezerra de Menezes e, recorrendo a Bezerra de Menezes, nós podemos afirmar o desprezo pela vida, a busca do aniquilamento resultantes de filosofias apressadas, sem estruturação lógica nem ética, respondem pelo progressivo consumo de tóxicos de toda a natureza. Diante desta conceituação, vemos que todos nós, com raríssimas exceções, não estão imunes à ameaça das drogas, por ainda não termos atingido uma maturidade espiritual que nos possa blindar dessa ameaça. Nós vamos acompanhar agora um outro vídeo de um órgão americano, o National Institute on Drug Abuse, que vai nos falar que a droga ela pode estar espreita muito mais do que se imagina. Vamos ver o filme. Muitos imaginam quais seriam as características e aparência de um viciado em drogas. Mas a verdade é que qualquer pessoa pode se tornar um viciado em drogas. Ser viciado é quando sentimos uma forte compulsão e urgência em consumir a droga, mesmo que sob sensação penosa. Para parar, peça ajuda. O vício em drogas não depende da sua renda, sua profissão, idade ou raça. A dependência química é uma doença do cérebro e pode acometer qualquer um.
Você provavelmente sabe que podemos nos viciar em cigarro, álcool e drogas ilícitas. Mas mesmo as drogas lícitas podem provocar dependência química se você, por acaso, toma remédios indistintamente sem indicação médica. Existem cientistas que estudam a dependência química. As pesquisas que realizam podem nos indicar as causas do vício. Situações como ter no histórico familiar exemplos de dependência química que estimulam o consumo desde muito cedo, ter distúrbios mentais, como a depressão, por exemplo, ou ter convívio social com pessoas que usam drogas. Tudo isso coloca você em risco. Mas você pode não se tornar um viciado se simplesmente você não aceitar a droga. Se você ou alguém a quem você ama passar a ter problemas, não hesite em pedir ajuda. Se você se tornar um usuário de drogas, você pode ser tratado e se recuperar. Bem, Aloysio, nós vimos ali no vídeo, e o vídeo evidentemente nos traz uma visão científica, por ser um instituto americano de pesquisas e em buscas aí de tratamentos. Mas sabemos que a doutrina espírita, ela nos amplia esse horizonte analítico, ao nos apresentar também as questões de maturidade espiritual. Ou melhor, a ausência dela, né? A ausência da maturidade espiritual no uso de drogas como rota de fuga dos nossos problemas. E nós sabemos que o homem, ele deve usar sobriamente os bens de que é depositário. Eu gostaria que você comentasse essa afirmação do Livro dos Espíritos na questão 913, e a gente vai colocar aqui qual seria o conteúdo da questão 913, onde Kardec pergunta aos espíritos, dentre os vícios, é a pergunta que Kardec faz, dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? E a resposta, ela vem taxativa. Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Aloysio, eu gostaria que você comentasse isso. O egoísmo, né? Nós, como viajores do tempo, trazemos uma bagagem grande, né? E essa bagagem, ela é cheia de qualidades e deficiências, né? E essas deficiências são aspectos que nós vamos contraindo no decorrer dessa nossa viagem, e que faz com que a gente hoje se encontre justamente nesse orbe, né, que é de provas e expiações, para ver se a gente consegue galgar um degrau a mais nessa caminhada evolutiva, no sentido de nos tornarmos um pouco mais maduros. E justamente a dificuldade é conviver com a imaturidade que nós temos, que nos remete justamente a sempre replicar esses nossos defeitos. A gente fala agora do egoísmo, né, incompatível com a caridade, né? Acentuado pelo uso das drogas, né? É uma coisa muito interessante quando você começa a avaliar a pessoa que tem um comprometimento anterior a essa existência, ou que ele adquire, porque pode adquirir nessa existência também, né? Vamos deixar isso claro, né? E você começa a observar as características que a pessoa tem, não só do egoísmo, mas a dificuldade que ela tem em lidar com tudo isso, e usa a droga, né, para que esse buraco, vamos dizer assim, seja equacionado. A nossa ansiedade, a nossa angústia, a nossa dificuldade de lidar com as coisas que se apresentam no nosso dia a dia, né, não sendo bem amparado emocionalmente, nos remete justamente a uma fuga, a uma busca, a alguma coisa que me diga, cara, o que eu estou fazendo aqui? Né? Ou pelo menos me acalma um pouco, porque eu já não sei mais o que eu faço aqui. E aí a droga entra com muita eficácia. É até uma coisa muito complicada, mas a droga é bom. O problema é que ela te vicia. E ela faz você acentuar os seus defeitos de caráter. E um dos defeitos que nós temos, que é o egoísmo, ele pode ser o obstáculo principal para que você consiga enxergar um pouco mais além. O egoísmo, ele é aplicado corriqueiramente na nossa relação familiar. E a gente nem percebe. Geralmente eu brinco muito assim, que eu falo assim, tem algum egoísta aqui? Quando eu estou falando para muitas pessoas. E por incrível que pareça, Alan, tem gente que fala, não tem ninguém egoísta. Eu falo, então tem um monte de mentiroso. Tem egoísta, tem mentiroso.
mentiroso. Né? Porque dentro das informações que nós temos, inclusive dos nossos livros, etc., a gente sabe que nós temos características que não vão ser resolvidas nessa existência. O egoísmo, ele é o grande complicador de uma série de situações na vida da gente. Principalmente porque, olha só que coisa interessante, na colocação da pergunta do Livro dos Espíritos fala que ele é incompatível com a caridade. Como é que eu posso trabalhar na caridade se eu ainda continuo sendo um egoísta? Isso me causa um desconforto interno que eu preciso equacionar, porque se eu não equacionar isso e eu tiver em contato com pessoas, ou se eu tiver algum tipo de registro anterior e a facilidade se apresentando para mim, eu posso usar alguma coisa para justamente poder lidar com essa minha característica. Então, a dependência química ela é uma coisa muito complexa e que a gente tem que tomar muito cuidado, porque, no meu entender, eu vejo a dependência química como um grande mecanismo de atrasar a evolução humana. Porque ela justamente acentua não só o egoísmo, como o orgulho, como a vaidade, como a intransigência, a arrogância, né, a indiferença, né, a inadequação. Tem tanta coisa que é acentuada e potencializada pelo uso de qualquer substância, porque a gente fala muito de droga assim, ilícita, mas a gente não pode deixar de considerar o álcool como talvez o fator que mais causa dependência química no mundo. E poucas pessoas combatem isso com a eficácia que tem que ser, porque a gente sabe os motivos. O Alain falou uma coisa muito interessante, que eu vou pegar um gancho ali, que ele falou assim da gente poder observar as pessoas mais jovens dentro de experiências anteriores, para que a gente possa sugestionar o responsável sobre as características daquele ser humano, que é uma coisa que tem que ser com muita delicadeza, né? Porque existem pessoas que têm aparência de dependente químico e não é. E tem pessoas que não têm e é, né, Alain? E ele entrou com uma parte que é a parte que é mais assim, contagiante, né, empolgante, que são os 12 passos. Porque os 12 passos eles foram criados por dois elementos muito interessantes, né? E é justamente um trabalho espiritual dentro de uma área onde as pessoas não falam a priori de espiritualidade para justamente não fazer com que as pessoas se afastem, devido às experiências negativas que elas tiveram no decorrer da sua convivência com qualquer tipo de droga, de remédio, de tudo, né? Então, os 12 passos, eles proporcionam para o ser humano justamente o caminho do meio. O caminho do meio. Dentro da filosofia oriental, parece até que eles escolheram, mas deve ter colhido alguma coisa de lá. O caminho do meio, porque você começa a rever você, né, dentro das tuas dificuldades, e ele te apresenta soluções através das reflexões para que você possa se tornar justamente uma pessoa nova. É como se fosse a fechadura de uma nova vida, né? E que precisa ser muito bem conduzida e com muita seriedade, né? Ele também, daqui a pouco, deve falar também das 12 tradições, que também são conceitos associados aos 12 passos que possibilitam a pessoa, após a reforma íntima, né, que a doutrina espírita fala com muita propriedade, ela voltar a conviver com a coletividade. Então foi um trabalho, apesar de não ter o viés espiritual, que foi abençoado pelo nosso Criador, sem dúvida alguma, e que proporciona a muitas pessoas a ressocialização. João Paulo disse no século passado que essa irmandade de mútua ajuda era a maior obra social do século. O Papa João Paulo. Papa João Paulo. Ele afirmou isso, que era a maior obra social, a maior obra de resgate de almas, né? E é verdade, né? Então é uma coisa que, por mais que às vezes a gente tenha um determinado preconceito, porque é assim que a sociedade vê os dependentes químicos, como pessoas excluídas, ou que estão se excluindo, ou que não têm valor, né? Mas eles deveriam mudar esse foco, né? Porque tem muitas pessoas que bebem Lexotan todo dia e acham que não são dependentes químicos. Sim. Tem a pessoa que chega em casa todo dia e bebe uma dose de uísque, seja lá o que for, e acha que está tudo tranquilo. Ou tem aquela cervejinha obrigatória do final do dia, né? Mas não, e que isso passa em branco. Mas não pode deixar de levar em consideração que isso altera as enzimas, que isso mexe com o neurológico, que isso faz com que a pessoa mude a sua frequência vibracional, que a pessoa altere a sua constituição cerebral, né? Poucas pessoas citam que o álcool atinge a mesma área neuronal do que a maconha.
Tanto que geralmente o usuário de maconha é bebedor e o bebedor usa maconha. E quando o cara não tem maconha, ele bebe mais ou ele bebe menos quando tem maconha. É uma coisa que, se você ficar analisando as pessoas que têm essa deficiência, essa dificuldade, você vai ver com muita propriedade. Então, eu acho que precisa muito do trabalho, desse trabalho que está sendo feito aqui, de colocar para as pessoas que se intitulam normais, né, que essas pessoas que são portadoras ou que adquiriram esse uso de substâncias no decorrer da sua existência, elas são pessoas muito caras para todos nós. São seres humanos que vêm tentando lutar contra isso há muitas existências. E que, às vezes, por um momento de infelicidade, né, tem um contato com uma substância que desperta uma coisa dentro dela que ela nem conhece. Vou dar um exemplo para você muito interessante, Cris e Alain. Na noite de Natal, o papai molha o dedinho no vinho e bota na boca da criança. Molha a chupetinha no uísque na criança. Mas só que você não sabe que aquele ser reencarnante, que na verdade somos muito mal orientados sobre todas essas questões, pode ser um adicto. E aí você já está despertando essas características químicas no organismo da criança que poderiam ficar tranquilas, ali, em paz, se ele tivesse tido uma condução e não um contato com essa questão que faz parte da cultura, principalmente do mundo, né? Mas vou falar do Brasil, né? Por incrível que pareça, eu estava falando isso ontem, sabe aquele boteco social de manhã que você toma aquele teu cafezinho? Eu estava falando isso para mim porque parou uma pessoa do meu lado, estavam 7 horas da manhã, para beber uma cachaça. 7 da manhã. E as pessoas acham isso super natural, o cara tomar uma cachaçinha às 7 horas da manhã. Entendeu? Então isso faz parte de uma cultura que a gente precisava começar a fazer da mesma forma que fizemos com o tabaco. Né? Gradativamente, para que essa rapaziada jovem entenda, né, que isso é uma coisa muito séria e que envolve outras coisas que nós, do movimento, né, das pessoas que estão inseridas no contexto da doutrina espírita, temos conhecimento, mas que a maioria não tem, não porque não querem, porque não tem informação suficiente para que possa se proteger. É isso aí. Olha, eu vou passar a bola agora para o Alain, querendo abordar o seguinte, que na terapêutica contra as drogas, nós podemos apontar inúmeras iniciativas eficazes, né, como o exercício do amor, a educação no lar, importantíssima. O falar abertamente sobre as injunções das drogas, para que esse assunto, né, de tão ingrato, de tão incômodo, não seja colocado debaixo do tapete no nosso convívio familiar, né? A noção de vida futura e a lei de ação e reação. Todas essas ações e conceitos filosóficos, eles são decisivos no trabalho justamente preventivo, né? Alain, nós podemos afirmar que vencer as drogas pode significar também a vitória do espírito sobre a matéria? E você vai responder isso já já. Daqui a pouquinho a gente vai fazer um intervalo e a gente volta com a Alain respondendo essa questão. Tá bom? Até já, amigos.
brinde do Clube de Arte para este mês é o CD Energia Pura, de Júnior Vidal. O amor é energia pura que permeia o espaço. Este é mais um lindo presente do Clube de Arte para o seu coração. Vale a pena conferir. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Não dê passos nessa vida como quem só está de passagem, pois no Bem, estamos retomando aqui esse agradável diálogo, essa mesa redonda sem mesa. Mas eu fazia uma pergunta ao Alain antes da gente entrar em intervalo, dizendo o seguinte, que a gente tem, né, a partir de todo o arcabouço doutrinário, né, conceitos filosóficos decisivos e bastante eficazes no trabalho preventivo, né, contra as drogas. Mas nós podemos afirmar, Alain, que vencer as drogas pode significar também vencer, né, significar a vitória do espírito sobre a matéria? Eu acredito que sim. Né? Eu acredito que sim, por uma razão, de certa forma, simples. Se nós estávamos falando há pouco tempo agora sobre o possível preconceito que possa existir em relação ao dependente químico. Né? E a gente observa o seguinte, que num critério de observação mais pontual, independente da mazela que você tem latente nesse atual processo reencarnatório, ela te coloca no mesmo mundo de provas e expiações que esses indivíduos estão. Então a gente poderia, grosso modo, dizer que elas são equivalentes. O que acontece no caso do dependente químico é aquela coisa gritante, é aquela coisa chamativa. A gente observa a questão dessa forma. O processo de recuperação, como a Aloysio bem falou, dos 12 passos, né, das irmandades, que são irmandades laicas, né, que não tem nenhuma vinculação religiosa, mas se a gente observar esses 12 passos e aprofundar o raciocínio acerca deles, a gente vai ver uma espiritualidade incrível, um processo de renovação fabuloso, né? Um processo de interiorização muito grande. Né? Então, assim, eu estou conhecendo o Aloysio hoje, mas a impressão que me dá, Luiz, é que nós estudamos pelos mesmos livros, né? Isso, né? Não temos isenções aqui. O que deixa a gente, de certa forma, confortável, porque é aquela questão da pluralidade dos ensinos. Perfeito, né? Perfeito. Então, quer dizer, nós estamos falando a mesma língua. Né? Então, você vê que dentro do processo de recuperação, de aconselhamento, a nossa luta, utilizando os 12 passos, é no reenquadramento comportamental do dependente químico. É uma busca constante, né, da luta entre a razão e a emoção. Rosângela, nossa mentora, diz que o estado da emoção dos espíritos reencarnantes no planeta, inclusive os dependentes químicos, com mais ostensividade ao nosso ver, é um estado patológico, onde a emoção não corresponde a uma escolha racional adequada. Por isso que ela é doente. Por isso que ela apresenta-se doente. A gente imagina que uma emoção sadia condicionaria suas escolhas para algo que constrói, para algo que efetivamente vai servir de engrandecimento para você. O que não acontece normalmente. Então, você fortalecendo a razão pelo convencimento, pela metodologia do tratamento, onde você vai ajudar ao recuperando a condicionar-se num ciclo de segurança, porque uma outra característica da doença para o atual processo reencarnatório é o fato dela ser considerada incurável.
Isso equivale a dizer que um dependente químico, uma vez em recuperação, jamais poderá fazer o uso social da droga novamente. E o uso social, a gente já viu também pelos processos reencarnatórios, não são uma boa escolha, porque aquilo que você não tem, você pode criar para o futuro, pode estabelecer o vínculo com a dependência química ainda, né, nesse processo reencarnatório. Então, diante disso, você, quando condiciona o comportamento do dependente químico para colocá-lo num círculo de segurança, você vai trabalhar com ele hábitos, o afastamento de lugares, né, de pessoas, no sentido da impossibilidade dele de movimentar qualquer tipo de ajuda. Então, o convívio nessa hora, já que ele buscou o auxílio, né, é orientado que haja um afastamento nesse sentido. Você cria uma certa blindagem, uma certa blindagem, uma vida anterior. Né? E, no caso dele, né, o grande agravante que há naqueles escorregões, né, que são muito familiares ao nosso comportamento, né, por sermos espíritos de provas e expiações, está na recaída, está no retorno ao uso do químico, né, está no retorno a todas aquelas situações de extrema dor, de extremo desespero, que o levaram a buscar o processo de recuperação. Equivale a dizer que a recaída de um dependente químico não lhe trará só a ressaca moral, lhe trará muito mais prejuízos. É isso que eu queria te perguntar, sem querer te cortar, Alain, que eu acho tão importante isso que você está colocando. Quer dizer, é recorrente, né? A gente até acompanha, né, proximamente muitas pessoas ligadas, né, a esse tipo de problema. E realmente essa questão da recaída, ela é aterradora, né? Porque a recaída você considera como um episódio assim, de alta definição de um aumento de dificuldade, é isso? Eu considero, dificulta, através da nossa experiência, né, no trabalho, a gente observa isso, não torna o processo impossível, né, jamais, mas dificulta porque ele vai mexer de novo em questões que muitas vezes ele já considerava superadas, né? Então, nós acreditamos que dificulta sim, né? Mas é possível restabelecer o processo de recuperação sem problema nenhum. E essa cultura também de que a recaída faz parte, né? Não, é possível também uma pessoa desenvolver o processo de recuperação na primeira tentativa. Não existe esse vínculo de uma forma do jeito que algumas pessoas às vezes pontuam, né? Mas voltando àquela outra questão, só para a gente finalizar. Sim, quero. Uma vez condicionado a esse comportamento, conseguindo levar a efeito a prática de se colocar em ambientes mais saudáveis, né, de fazer escolhas mais saudáveis, de mudar o padrão vibratório da sua casa através dos cultos, de estar frequentando a casa espírita e conhecedor do que o deslize representa para ele, esse indivíduo está em franco processo evolutivo. E não é o que se espera de nós? Em franco processo de recuperação. Exato. Estamos aqui em recuperação, cada um para a sua mazela. Então, se qualquer um de nós tivermos esse condicionamento que o dependente químico em recuperação apresenta, estaríamos todos em processo de recuperação para as nossas mazelas. Então, às vezes, a gente diz o seguinte para os recuperandos: olha, o dependente químico em recuperação, muitas vezes desenvolve uma qualidade de vida maior do que uma pessoa que nunca usou droga. Porque ele se condiciona o tempo inteiro. E aí a gente imagina um dia, né, já que esse processo começa pela razão, o dia que essa emoção estaria ou estará modificada a ponto de emoção e razão estarem falando a mesma língua.
onde eu vou ter realmente as minhas vontades totalmente direcionadas para aquilo que me constrói. E aí a gente responde a sua pergunta. Nós acreditamos que isso é a vitória do espírito sobre a matéria. Quando que isso vai se dar? Não acredito que seja... Não, concordo com você que é uma vitória, sim. Mesmo que seja uma vitória momentânea, ela é uma vitória porque você estabelece um padrão diferente do que você deveria seguir dentro da sua estrutura. Então, é um ponto marcante na tua caminhada evolutiva. Pegando essas palavras vitória, né, aí com esse momento olímpico que já se aproxima, né, o nosso pódio, né, brincando um pouquinho aqui para desanuviar um pouquinho, a gente poderia considerar o Recuperando Bem-Sucedido como um atleta de alto desempenho espiritual, né, que está ali certinho no caminho, buscando, né, todos esses bons insumos. A gente vai começar aqui a improvisar um pouquinho, porque a gente está se aproximando do término, infelizmente, do nosso diálogo. Eu vou pedir para o nosso pessoal da técnica rodar o segundo vídeo do Instituto Americano, que vai nos falar justamente sobre essa questão da possibilidade de recuperação, porque há sempre uma luz no final do túnel. Vamos ver se a gente consegue rodar esse filme. Todo mundo já ouviu um viciado falando sobre largar o vício. E geralmente tentam sem nenhum tipo de ajuda. Falam para os amigos que vão conseguir parar, mas geralmente isso não funciona. Usualmente fracassam e começam a consumir novamente. Por que é tão difícil largar o vício? Porque a dependência química é uma doença do cérebro. Ser um viciado significa ter compulsão pelo uso da droga, mesmo que isto cause sofrimento. Para parar, procure ajuda. Seu cérebro é como uma torre de comando. Emite sinais que direcionam suas ações e escolhas. Quando você usa drogas, a emissão destes sinais se modificam. Isso afeta suas ações, escolhas e até mesmo suas sensações. A parte do seu cérebro que faz você ter prazer pode ser alterada pelas drogas. Normalmente, estas sensações de prazer são ativadas quando você come, quando se envolve emocionalmente ou experiencia algo que gosta. Após um tempo, a droga vai ganhando importância. Quando uma pessoa consome droga, inicialmente ela sente um barato. Mas depois, esta sensação de barato não é perene e a pessoa passa a precisar de uma nova droga para não se sentir mal. Isso é o que acontece quando você é um adicto. Mas você não precisa ficar neste estado. Se livrar das drogas é uma tarefa difícil, mas pode-se ter êxito. Se você ou uma pessoa que ama tiver problemas, peça ajuda. Bem, amigos, eu acho que realmente a palavra de ordem, né, dentro desse contexto delicado, né, desse contexto difícil, tortuoso, para que a gente dê uma nova destinação às nossas vidas, né, às vidas dessas pessoas envolvidas com dependência química, é justamente essa convocação de ajuda, esse pedido de uma palavra de apoio. Então, eu deixo com vocês essa tarefa final de deixarmos essa palavra de apoio a todos esses que estão envolvidos nessa contingência da droga, dos familiares, enfim. Vamos falar agora a esses corações amigos. Eu quero começar com o Aloísio. Aloísio. Terminando, tenho que agradecer muito pela divulgação dessa matéria. E como eu falei anteriormente, nós somos viajores do tempo e por vários motivos nós nos afastamos do nosso doce Rabi. E na infinita generosidade dele, ele nos traz de volta a matéria para que nós possamos equacionar as nossas pendências e dificuldades. Ele nos oportuniza vários caminhos, mas que devido à ilusão em que vivemos, às vezes não percebemos. Os grupos de mútua ajuda e as casas espíritas que tratam dessa questão que hoje colocamos aqui, a dependência química, lembrando João Paulo como uma obra
mais importante de resgate de seres humanos, é o caminho que Jesus encontrou, né, na laicidade, né, para resgatar todos esses nossos irmãos que têm, né, o direito à evolução, proporcionando a eles uma forma clara, né, de se estabelecer dentro de um processo de estreitamento com o espiritual, fazendo com que ele redescubra o verdadeiro papel e a verdadeira tarefa que ele tem nessa caminhada material. Então, o que eu sugiro sempre é que as pessoas que, porventura, tenham qualquer tipo de dificuldade, se aproximem de Jesus. Procurem as casas espíritas, os grupos de mútua ajuda, as igrejas. O caminho que você achar melhor para que você possa verdadeiramente estreitar essa relação com o nosso querido e doce Rabi da Galileia. E eu tenho certeza absoluta que a partir do momento que a gente reconduz os nossos pensamentos e os nossos passos em direção a ele, nós conseguimos interiormente adquirir uma paz que facilita a nossa convivência com as emoções e principalmente no traço das diretrizes dessa existência que é muito rápida. Eu agradeço muito por esse tema estar sendo abordado, espero que tenham outros programas desses, com o Alain e com outras pessoas especialistas na área, com você, Cris, mas principalmente que as pessoas que nos assistam usem isso como ferramenta, né, de reaproximação de quem for necessitado através de tudo que foi colocado aqui. Muito obrigado. Obrigada, Luiz. Evangelioterapia, não é isso, meu amigo? Evangelioterapia. Evangelioterapia. Perfeitamente. Alain, muitíssimo obrigado. Gaerol, Gema, de super parabéns. Suas palavras finais. Joana de Ângeles classifica o esforço da recuperação do indivíduo vitimado pelas questões da dependência química como hercúleo. E nós verificamos isso dia a dia na nossa instituição. Realmente é um trabalho difícil, é um resgate muito penoso, necessita da vontade incondicional do indivíduo em participar dos processos de recuperação. O que acontece muitas vezes é a crença na impossibilidade íntima do indivíduo. É o fato dele não acreditar que é capaz de abandonar aquilo que ele começou, o que é uma inverdade. Nós costumamos dizer para eles, ainda na nossa entrevista inicial, que não conhecemos absolutamente ninguém que fez e faz o tratamento que não tenha conseguido parar de usar as drogas. Mas alertamos também que fazer o tratamento é diferente de frequentar o tratamento. Fazer o tratamento é colocar em prática, é realizar. A doutrina espírita faz um diferencial nesses processos incrível. Então, se eu teria alguma coisa a dizer a esses irmãos sofredores desta causa, é que se afastem da ideia da impossibilidade. Busquem um auxílio, se esforcem nesse sentido. A Casa Espírita tem como ajudar. E a partir daí, com o esforço individual, com a potencialidade da Casa Espírita nesse sentido, nós asseguramos que ele consegue, com toda a ajuda que envolve o trabalho. Lembrando mais uma vez, fazer o tratamento é diferente de frequentar o tratamento. Então busquem verdadeiramente, que a ajuda não vai faltar. É isso, Alain, muito obrigada. Meus amigos, vamos buscar essa noção, acima de tudo, que é o que eu acho que o Alain está querendo dizer e a gente está se arvorando aqui a traduzir. Vamos buscar a nossa sensação, a nossa filiação divina, a convicção que somos filhos de Deus,
plenos de potencialidades. Que Jesus nos ampare. Muito obrigada aos dois, presença dos dois, e até a próxima edição do Em Foco. Muita paz. O brinde do Clube de Arte para este mês é o CD Energia Pura, de Júnior Vidal. O amor é energia pura que permeia o espaço. Dentro de tua cabeça, o universo inteiro a desvendar. Dentro de tua cabeça, mil mistérios, labirintos. Não vá se perder. Dentro de tua cabeça. Esta obra é fruto da construção de diversas parcerias com reconhecidos trabalhadores da arte espírita: Maurício Keller, Ariovaldo Filho, Marielza Ciscati, Tiago Brito, Evaldo Júnior e Eduardo Barreto, entre outros. São 15 belíssimas canções para enriquecer o seu acervo de obras espíritas. Uma leve, leve brisa das manhãs, à procura de um novo amanhã, que renasce em cada sol de um novo dia. Este é mais um lindo presente do Clube de Arte para o seu coração. Vale a pena conferir. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Quando a sombra da noite cobrir os teus sonhos e a dor fizer morada em teu coração. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O que é sincero vence o tempo, afetos, encantos, encontros, momentos. Belo é poder outra vez te abraçar.